vão ver. Vocês conseguem acessar pelo YouTube depois. Beleza? Então lá, a gente vai ver a última parte da história do Hércules, que faltou pra gente. E aí depois a gente vai ver os outros dois heróis que tá faltando. Hércules pegou o 12º trabalho, foi capturar o cão Cérbero e levou pro rei. Quando ele chegou lá, o rei tava fazendo já um sacrifício. Né, como o Hércules tinha cumprido todos os 12 trabalhos e tudo mais, ele foi lá levar o último. Euristeu deu um pedaço pequeno de carne para Hércules, que era um pedaço equivalente ao que um escravo recebia. Depois de tudo que Hércules fez, ele recebeu o equivalente ao que um escravo recebia. E deu os melhores pedaços para sua família. E naquela época, era uma desonra isso. E aí Hércules ficou ferrado da vida. O que ele fez? Matou 3 filhos do Euristeu e foi embora. E levou o Cérbero com ele, né? Obviamente. Depois de tudo isso, Hércules ainda foi vendido como escravo, matou, roubou, saqueou cidades inteiras. Ele ficou famoso em todos os lugares, então ele foi o herói dos heróis, foi o mais famoso de todos os heróis. Casou com Djanira, a irmã de Melegro, como prometeu, como a gente já viu na aula anterior. Lembra que ele encontrou lá no reino de Hades e tudo mais. E ele era extremamente infiel, traía sua esposa com muitas mulheres. Assim como o pai, né? Zeus também, que traía a Hera com todas as mulheres que via pela frente. Então, o centauro Nesso se apaixonou por ela e Hércules atirou flechas envenenadas com o sangue da Medusa. Lembra que ele tinha envenenado as flechas no sangue da Medusa? Ele atirou no centauro. E o centauro ficou à beira da morte. E aí, Nesso disse para Djanira que se ela fizesse uma túnica, tipo uma capa, e banhasse essa túnica no sangue do centauro, aquela poçãozinha ia fazer com que Hércules fosse fiel somente a ela. E ela que ela queria. E ela guardou aquela túnica ensanguentada com o sangue do centauro em segredo. Aí chegou um momento, algum tempo depois, que Hércules foi fazer um sacrifício a Zeus. E ele pediu para um dos filhos dele buscar uma túnica para fazer o sacrifício, buscar com a mulher dele. E ela preparou aquela túnica e banhou no sangue do centauro e entregou para o filho levar. No que o Hércules colocou a túnica, ela começou a queimar muito nele. Por quê? O calor do sacrifício fez com que o sangue da Medusa estava impregnado no centauro, que foi, na verdade, o que a Djanira passou, o centauro enganou ela, fez com que Hércules fosse envenenado. Então, ele colocou aquela túnica e o sangue da Medusa, na hora, começou a agir. Ele não conseguiu tirar. Por mais que ele tentasse arrancar a túnica, pedaços de carne dele iam saindo, tipo, com ele. Ele abrindo buracos imensos nele, porque ele não conseguia tirar a túnica envenenada com o sangue da Hidra. Então aí assim, ele morreu com muita dor, morrendo de dor. Enquanto a cabeça viva da Hidra, porque lembra que a Hidra tinha uma cabeça imortal, ela estava satisfeita debaixo da pedra lá, onde Hércules deixou. Ela estava viva eternamente, mas ela sabia que o inimigo mortal dela estava morrendo por culpa dela, estava indo embora. E aí se cumpriu a profecia de Zeus, que dizia: nenhum homem vivo jamais poderá matar Hércules. O inimigo morto será a sua ruína. Aí Hércules, nisso, ele foi dividido em 2 partes. A parte imortal e a parte mortal. A parte imortal foi pro Olimpo, né? Ele foi ser um deus. Zeus decretou isso, ninguém ia poder contestar, nem mesmo Hera. E aí Zeus convenceu Hera a fazer um novo renascimento, que era um ritual que a Hera ia pra cama, pegava Hércules e tirava da sua saia, como se estivesse nascendo dela mesma. E Hera fez isso e passou a considerar Hércules como filho dela. E ele foi um dos filhos que ela mais amou. Aliás, ela amou tanto Hércules quanto ela amou Zeus. Ela só amou Zeus mais do que Hércules. Ele foi de perseguido, ela odiava ele, ela passou a amar ele como um verdadeiro filho. Enquanto isso, ele se tornou o deus porteiro do Olimpo, né, recebendo todos os deuses que chegavam nos portões do Olimpo, principalmente a Ártemis, após as suas caçadas. Enquanto isso, a sua parte mortal, que era de homem mesmo, homem que morre, foi parar no reino de Hades, no mundo inferior. Então ele ficou lá vagando eternamente aquela parte dele. É Cristo, então esse é o final do Hércules. Uma parte subiu e uma parte desceu. Euristeu, o rei, ele perseguiu os filhos de Hércules por toda a vida, filhos e netos. E ele foi derrotado em Atenas, né? Porque Atenas juntou um grande exército junto com os filhos de Hércules, filhos e netos, e eles derrotaram o exército de Euristeu, que era primo de Hércules, e odiava ele. E aí Euristeu fugiu. Nisso, Ilo, que era um dos filhos de Hércules, perseguiu Euristeu, cortou a cabeça dele e levou direto para Alquimene, que é a mãe de Hércules. Por todo o sofrimento que Euristeu causou a Hércules, por toda aquela perseguição, os 12 trabalhos e tudo mais, não ter considerado alguns, Hércules ficou pelo menos uns 10 ou 12 anos servindo Euristeu, praticamente como escravo. Alquimene, que era mãe de Hércules, pegou a cabeça do rei e com as próprias mãos ela arrancou os olhos, furou os olhos dele, em vingança por tudo aquilo que o filho tinha feito. E essa é a história de Hércules.
Agora, a gente vai para a segunda parte, né, da nossa aula. O tema de hoje vai ser a Era dos Heróis, parte 2, Perseu e a Górgona Medusa, e Teseu e o Minotauro. Então vamos lá, por partes. Perseu e a Górgona Medusa. Zeus, o garanhão dos deuses, como sempre, ele está no centro de tudo ali, se apaixonou de novo por uma mortal, que é a Danae, princesa de Argos. Nisso, o rei Acrísio, que era pai da menina, trancou ela numa torre para impedir que ela saísse. Vocês vão saber por que já já. Zeus caiu como uma chuva de ouro e engravidou a Danae. Ela ficou grávida de Zeus. Acrísio jogou a filha e o neto para poder morrer no mar. Por quê? Tinha uma profecia de que Acrísio, que é o rei, seria morto pelo seu próprio neto, que era filho da Danae. Aí ele trancou ela lá para impedir que ela engravidasse. Aí Zeus engravidou a menina, a mulher, né, não era mais menina. O rei se viu ameaçado e jogou a filha e o neto no mar para morrer. Só que isso não aconteceu. Por quê? O caixão que eles estavam foi parar na ilha de Céfiros. E lá era comandado pelo rei Polidectes. E o rei Polidectes se apaixonou pela mãe do Perseu. E tipo, ficou muito tempo apaixonado. E Perseu não queria. Perseu era um obstáculo para o rei. O rei fez o quê? Forjou um falso casamento com uma mulher chamada Hipodâmia. Ele forçou um falso casamento com a Hipodâmia e fez com que todas as pessoas do reino trouxessem presentes para essa suposta mulher dele. Inclusive Perseu. Mas Perseu era pobre, só tinha a oferecer os seus músculos. E o rei falou assim, tá, mas o que você pode me dar com os seus músculos? E a Perseu falou que para o rei ficar longe da mãe dele, ele podia trazer para o rei a cabeça da Górgona Medusa. Aí o rei falou assim, não, beleza, você vai fazer isso para mim. Viu nessa missão suicida uma oportunidade para poder se livrar de Perseu de uma vez por todas. E ficar com a mãe dele, trairagem. Quem eram as Górgonas? Vamos lá. 3 lindas irmãs chamadas Estênelo, Euríale e a Medusa. Essas 3 irmãs, elas se compararam com as deusas do Olimpo. Disseram que elas eram mais belas que as deusas do Olimpo. E a Medusa, em particular, ela se envolveu com Poseidon. Até aí, beleza, muitas mulheres se envolviam com deuses. Só que ela fez a besteira de fazer isso no templo de Artemis. E Artemis repudiou completamente essa atitude dela. Por conta de tudo que tinha acontecido, tanto por ela ter se deitado junto com Poseidon no templo de Artemis, pelas 3 irmãs terem se comparado aos deuses do Olimpo, todas elas foram castigadas e transformadas em górgonas. Mulheres terríveis, com a cabeça cheia de serpentes, e todo mundo que olhasse para elas virariam estátuas de pedra. Então Medusa não foi a única górgona. Isso você não sabia, eu tenho certeza. Eram 3 irmãs, dentre as quais apenas a Medusa podia ser morta. As outras 2 eram imortais, iam viver para sempre. Perseu foi lá, recebeu a ajuda dos deuses, recebeu um capacete da escuridão de Hades, uma espada de Zeus, um escudo de Atena e recebeu sandálias aladas com asas de Hermes para poder matar a Medusa. Quando ele chegou lá, as 3 górgonas estavam dormindo. Então, pelo reflexo do escudo, que era espelhado, Perseu conseguiu ver o reflexo da Medusa dormindo. Então, quando Perseu matou ela, ela estava dormindo, não estava acordada. Atena guiou a mão de Perseu e ele arrancou a cabeça da Medusa num só golpe. Aí nisso, ele pegou, arrancou a cabeça da Medusa e zarpou dali, né, que ela era a única mortal. As irmãs acordaram, viram que a irmã estava morta, procuraram em vão o assassino, mas não encontraram. Por quê? Ele estava com o capacete da escuridão de Hades. Vocês lembram disso? E ele saiu de lá, levando a cabeça feliz da vida. Do ferimento do corpo da Medusa, nasceu, olha quem? O cavalo Pégaso, que era filho de Poseidon. Lembra que ela tinha se deitado com Poseidon antes? Pégaso nasceu desse ferimento, juntamente com o gigante Crisaor, que vai ser importante em outras histórias. Aí o que aconteceu? Na Etiópia, tinha a princesa Andrômeda. Essa princesa era a filha do rei Cefeu e da rainha Cassiopeia. Andrômeda era uma mulher bem humilde, só que a mãe e o pai dela não eram nada humildes. Inclusive, a rainha Cassiopeia comparou Andrômeda com as ninfas que serviam a Poseidon. Isso enfureceu muito Poseidon. Ele enviou monstros cetos para atacar a cidade praticamente todo dia. Sempre a cidade estava sendo atacada por esse monstro terrível, gigante marinho. Eles suplicaram, né, para que pudesse cessar os ataques. Poseidon falou assim, ó, beleza, vocês querem que eu pare de atacar a cidade, então vocês vão fazer assim, vocês vão sacrificar Andrômeda. A sua filha, humilde, que vocês compararam com as ninfas que me servem, vão ser sacrificadas para mim. Do contrário, eu não vou parar de mandar o monstro.
Aí eles acorrentaram a menina, né? E deixaram lá no rochedo pra ela poder morrer. Nisso foi quando o Perseu chegou. O Perseu chegou, viu a menina lá acorrentada, pá, ela contou a história dela. E aí foi onde o monstro surgiu. O monstro se levantou do mar para poder pegar a menina e tal. E Perseu, como tava com a cabeça da Medusa, né? Arrancou ela da sacola e mostrou pro monstro. Foi na hora. A cabeça funcionava ainda. Né? Mesmo morta, ela ainda assim podia ter o poder de petrificar aqueles que olhavam para ela. E aí, o monstro virou pedra. Eu tô usando aqui as imagens do Fúria de Titãs, né? Que lá eles falam que é o Kraken. Kraken não é o Kraken. Kraken não existe na mitologia grega. Tá? Aqui é o Cetus. Cetus foi o monstro que quase matou Andrômeda e foi petrificado por Perseu. Virou um monstro gigante de pedra, né? Um pedregulho gigante, quebrou, rachou e caiu no mar. Perseu se casou com Andrômeda e levou ela de lá e voltou para a ilha, porque ele ainda tinha que ver o rei. Quando ele voltou, o rei preparou um exército para prender o Perseu. Falou assim, ele conseguiu voltar? Não vai entrar aqui não. E aí Perseu chegou lá, mostrou a cabeça da Medusa, matou todo mundo, o exército inteiro. Inclusive, o rei morreu com uma expressão de horror só de ver a cabeça da Medusa olhando para ele. Então perdeu, né? Perseu foi embora com sua mãe e com sua esposa e voltou pro reino de Argos. Aí Perseu se tornou um dos maiores heróis da mitologia, fundou a grandiosa cidade de Micenas e tudo mais, e teve uma linhagem muito grande. Inclusive, Hércules está entre a linhagem de Perseu, como a gente viu na outra aula. Teve um dia lá, estava num dos jogos tipo Olímpico, ele arremessou um disco, e aí o disco voou e bateu em um telespectador na plateia. Rachou a cabeça da pessoa que morreu na hora. Adivinha quem era esse telespectador? Isso mesmo, era o rei Acrísio. Lembra que ele tinha perdido a mãe lá para impedir que o neto matasse ele? Quando ele voltou, perdoou tudo. Quando Perseu atirou o disco ricocheteou e bateu na cabeça de Acrísio, matou ele na hora. E a profecia se cumpriu. Acrísio morreu pela mão do seu próprio neto. E essa é a história de Perseu, minha gente. A hashtag da aula de hoje, que vocês vão colocar no formulário que vocês vão assistir, vai ser Já Era Medusa, beleza? Vocês vão colocar lá, vai ter o formuláriozinho, vocês vão avaliar a aula do professor e vão colocar. Teseu e o Minotauro. Vamos lá. O rei Egeu de Atenas, algumas pessoas vão entender essa imagem meramente ilustrativa, eu precisava de um rei. O rei Egeu de Atenas, ele passou uma noite com Hecra. Hecra não morava em Atenas. Eu não me recordo agora onde ela morava, acabei não pegando essa informação. Mas enfim, não era em Atenas. E aí Poseidon também passou uma noite com ela. Praticamente a mesma noite. Foi perto ali. E ela engravidou. Teoricamente, nasceu Teseu com 2 pais. Ele tinha o rei Egeu, ele tinha pai Poseidon, o deus Poseidon. Os dois consideravam Teseu como seu próprio filho. Egeu, antes dele voltar para Atenas, ele colocou a sua espada e as suas sandálias debaixo de uma rocha enorme. Quando Teseu tivesse idade suficiente, ele ia conseguir remover aquela rocha, pegar a espada e as sandálias e ir para Atenas, e Egeu saberia que ele era o verdadeiro herdeiro legítimo da cidade. Então, Teseu cresceu forte, era primo de Hércules, por quê? Hércules era filho de Zeus, e Teseu era filho de Poseidon. Tecnicamente também ele era filho de Egeu, mas também era filho de Poseidon. Então os dois acabavam considerando ele como pai, como eu já disse. Teseu foi para Atenas para encontrar o pai, que ele foi por terra, não quis ir por mar, porque ele quis ir enfrentando os perigos, os inimigos, e nisso fez com que ele ganhasse muita fama, muito grande. Se tornou um dos mais grandiosos heróis da sua época também, só não maior que Hércules. O rei Egeu reconheceu como filho, mas assim, eles estavam passando por umas dificuldades em Atenas. Porque o rei Minos, de Creta, enviou seu filho, há um tempo atrás, para Atenas, o filho Androgeu, e o rei Egeu, ele mandou o menino para matar o touro de Creta. Lembra do touro de Creta? Que foi um dos trabalhos de Hércules. E o menino morreu. Minos ordenou, em honra ao seu filho morto, um sacrifício. A cada 9 anos, 7 donzelas virgens e 7 rapazes valentes deveriam ser enviados para Creta pelo rei Egeu para compensar a morte do Androgeu, que era o filho de Minos. E todos eles deveriam servir de alimento para o Minotauro. Deveriam ser sacrificados. Quem era o Minotauro? Poseidon enviou um touro branco há muito tempo antes, né, de Androgeu, inclusive, morrer. Poseidon enviou um touro branco para Minos, para Creta, para que Minos pudesse sacrificar. Só que Minos ficou com ele. Era um touro tão bonito que Minos manteve ele no seu rebanho. E aí Poseidon ficou irritado e resolveu castigar o Minos. O que ele fez? Fez com que a Pasífae, esposa de Minos, que era a rainha, se apaixonasse pelo touro. A rainha curtiu o touro, rolou um crush ali, ela curtiu, gostou,
e aí eles tiveram um caso juntos. O touro e a rainha. Surgiu o temido Minotauro. Minos procurou Dédalo, que era um inventor, falou assim, ó, você vai ter que construir uma prisão pro bicho. A gente não pode deixar ele solto por aí, não dá. Aí Dédalo construiu um gigantesco labirinto, cheio de corredores intermináveis, passagens sem saída, e colocou o bicho lá dentro. Todas as pessoas que eram sacrificadas eram colocadas dentro desse labirinto e lá o Minotauro se encarregava de matar um por um, a cada 9 anos. Voltando para o presente. Em Atenas, Teseu se ofereceu como sacrifício para matar o Minotauro. Aí ele combinou um sinal com o pai dele. Todos os navios que iam para Creta tinham velas pretas, como símbolo de luto. Para provar que Teseu estava vivo, ele ia retornar, ia trocar as velas pretas por velas brancas. Aí o pai ia saber que o filho estava voltando e que estava tudo bem, tudo certo. Lá em Creta, a princesa Ariadne, filha do rei Minos, meia-irmã do Minotauro também, né, porque por conta da mãe, se apaixonou por Teseu. E aí ela procurou Dédalo e falou assim, ó, dá um jeito desse cara sair do labirinto com vida. A gente não pode largar ele lá, míngua. Aí Dédalo deu para ela um novelo de lã vermelho. Alguns dizem que é mágico, alguns dizem que não, mas era um novelo de lã. Que ele amarrou na base do labirinto, Ariadne entregou para Teseu, e ele foi seguindo aquele novelo. Quando ele encontrasse o Minotauro e conseguisse derrotar, ele ia seguindo o novelo até a entrada, e Ariadne estaria esperando por ele para poder ir embora com ele, voltar para Atenas. E governar junto com ele, casar com ele e ser rainha com ele. Entregou para Teseu, e Teseu entrou no labirinto. Lá, ele encontrou o Minotauro, tá? Alguns dizem que ele estava com uma lança, outros dizem que ele estava com espada, outros dizem que ele estava somente com a mão, ele conseguiu enfrentar o Minotauro. Seja como for, algumas histórias dizem que o Minotauro estava acordado, que eles lutaram uma luta épica, outras dizem que o Minotauro estava dormindo. Enfim, Teseu matou o Minotauro e saiu voltando para sair do labirinto, e todos a galera que ia ser sacrificada também sobreviveu. Aí encontrou a Ariadne lá na porta e tudo mais, levou ela junto para Creta no navio. Só que, durante a viagem, ela foi abandonada numa ilha. Algumas versões dizem que ela estava grávida, outras versões dizem que Teseu foi obrigado a deixá-la lá, outras dizem que ele não amava ela de verdade, e outras dizem que foi ordem de Dioniso ou Atena. Enfim, Ariadne ficou na ilha e Teseu foi embora. Partiu para sempre, nunca mais voltou. A Ariadne ficou lá, alguns dizem que morreu, alguns dizem que casou com Dioniso. Teseu, ele ficou triste por ter deixado ela lá e esqueceu de trocar as velas pela vela branca. Quando o rei Egeu viu o navio se aproximando, tinha velas pretas, ele ficou chateado porque ele falou assim, meu filho não conseguiu matar o Minotauro e a minha cidade vai continuar eternamente com esse sacrifício. Algumas versões dizem que ele desmaiou, bateu a cabeça e morreu. Outras versões dizem que ele simplesmente se jogou e se matou. Mas, enfim, o rei morreu de tristeza. Quando Teseu chegou, ele se tornou rei de Atenas. E ele foi quem instituiu a democracia na cidade. E mais tarde ele casou-se com Fegra, que era irmã de Ariadne. Que coisa, né? Ironia. Fegra, a esposa dele, se apaixonou por Hipólito, que é o filho de Teseu. Meu, Hipólito, se vocês lembram da aula de Hércules, era filho da rainha Hipólita, amazona, em algumas versões do mito, em outras não. Fegra se apaixonou por Hipólito. Hipólito a recusou. Ela era uma graça dele. Fegra acusou Hipólito de ter violado ela e se matou. E deixou um bilhetinho. E aí, Teseu viu esse bilhete, acreditou que Hipólito tivesse feito isso e expulsou o menino de casa. Hipólito estava lá fugindo e Teseu desejou a morte do menino. Poseidon atendeu o seu desejo e enviou uma grande onda, ou um monstro, dependendo da versão, e matou o Hipólito. Ártemis apareceu e explicou que tudo foi culpa de Afrodite, porque Afrodite, em algum momento, ela ficou irada com o Hipólito porque ele acabou afrontando ela, e fez com que Fegra se apaixonasse por ele, causasse tudo isso. Mas era tarde demais, não havia mais o que Teseu fazer porque o menino já estava morto. Hipólito, ele foi honrado após a sua morte. Ártemis se vingou matando o filho de Afrodite. E aqui é onde acabam os registros da história do Teseu. Os heróis, eles nunca têm um final feliz, como vocês podem perceber. Gente, deu o tempo da aula, beleza? Vocês vão ver lá o formuláriozinho, vocês vão avaliar a aula, tá? Que deu trabalho pra fazer, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, galera. Até a próxima aula e fiquem em casa, não se esqueçam. Aqui o monstro chegou lá, pá.